Existe um tipo de dívida que não se paga com dinheiro, não se paga com terras, nem com ouro. É a dívida de quem deve a própria vida a alguém. Esta é a história de uma menina de 8 anos, que salvou a vida de um menino de 10, e de como ele, 20 anos depois, esqueceu o que significa gratidão. Vale do Paraíba, São Paulo, março de 1848. Naquela época, o Brasil ainda carregava o peso da escravidão. Fazendas de café espalhadas pelo interior. Casas grandes erguidas sobre o sofrimento de quem trabalhava na senzala. E naquela fazenda, 2 crianças viviam em mundos diferentes. Uma se chamava Vicente, filho do coronel Augusto Mendes de Almeida. Menino de pele clara, cabelos escuros, olhos curiosos. Ele tinha tudo: comida, roupas, livros e liberdade. A outra se chamava Joana, filha de Benedita, mucama da Casa Grande. Menina de pele escura, pés descalços, mãos pequenas já marcadas pelo trabalho. Ela não tinha nada, nem sequer o próprio destino, mas naquela noite, essas 2 crianças se tornaram parte da mesma história, uma história que só terminaria 20 anos depois. Era quase meia-noite quando os 3 homens chegaram à fazenda. Eles não vieram a cavalo, isso faria barulho. Vieram a pé pelas trilhas dos fundos, onde ninguém vigia. Usavam lenços cobrindo o rosto. Carregavam facões e tinham uma missão muito clara: matar o filho do coronel Augusto. Por que matar uma criança de 10 anos? Porque o comendador Ribeiro, fazendeiro rival, queria as terras do vale. E sabia que sem herdeiro seria mais fácil tomar tudo da viúva. Crueldade, pura, calculada. Vicente tinha saído escondido da Casa Grande naquela noite. Ele adorava explorar a fazenda quando todos dormiam. Sentia-se livre, aventureiro. Ninguém sabia que ele tinha esse hábito, nem o pai, nem a mãe. E foi por isso que ele estava sozinho quando os homens o encontraram. Vicente tinha ido até o celeiro dos fundos, um lugar escuro, cheio de ferramentas, sacos de café empilhados, cheiro de terra e couro. Ele entrou, e foi quando ouviu as vozes. "Tem alguém aí?" Os 3 homens se viraram, viram o menino, e um deles disse, baixo, frio, "É ele! Pega!" Vicente tentou correr, mas as pernas de uma criança de 10 anos não vencem homens adultos. Em segundos, eles o alcançaram. Jogaram-no contra os sacos de café. Um segurou seus braços, outro levantou o facão. E naquele momento, Vicente entendeu. Ele ia morrer. Joana estava voltando da Casa Grande. Ela tinha levado roupas lavadas para a Sinhá. Agora voltava para a senzala, onde sua mãe a esperava. Caminhava descalça, no escuro, carregando um cesto vazio. E foi quando ouviu um grito abafado, vindo do celeiro. Ela conhecia aquela voz. Era Vicente. Joana tinha 8 anos, mas já sabia que crianças escravas não se metem em assuntos de senhores. Se ela fosse vista perto do celeiro à noite, seria açoitada. Ou pior, mas algo dentro dela não deixou passar. Ela largou o cesto e correu. Quando Joana entrou no celeiro, viu a cena. Os 3 homens, Vicente no chão, o facão erguido, e ela fez a única coisa que podia fazer. Gritou. Não havia fogo algum, mas no escuro do celeiro os homens não sabiam, e fazendeiros temem uma coisa acima de tudo: rebelião. Se a senzala inteira acordasse, se viessem armados, a missão estaria perdida. Aborta! Vai ter gente aqui em segundos! Os 3 homens largaram Vicente e fugiram pelos fundos. Joana correu até Vicente. Ele estava tremendo, chorando, em choque. "Sinhozinho, levanta, corre para casa, rápido. Eles iam me matar. Eu sei, mas acabou. Vai agora. E não conta para ninguém que me viu aqui. Se contar, vão me bater." Vicente olhou para ela. Aquela menina de 8 anos, descalça, magra, invisível para o mundo. Ela tinha acabado de salvar a vida dele.
Você, você me salvou. Vai, Sinhozinho, antes que alguém venha. Vicente correu de volta para a casa grande. Joana pegou o cesto e voltou para a senzala. Ninguém nunca soube o que tinha acontecido naquela noite. Ninguém, exceto eles dois. E aquela dívida de vida, ficou guardada no coração de um menino de 10 anos. Uma dívida que ele prometeu pagar, mas promessas de criança nem sempre sobrevivem à vida adulta. Vicente não conseguia parar de pensar naquela noite. Ele acordava no meio da madrugada, suando, revivendo o momento em que viu os facões erguidos, o momento em que entendeu que ia morrer. E sempre naquele pesadelo aparecia ela, Joana, a menina que gritou, a menina que mentiu, a menina que salvou sua vida. Nos primeiros dias após o ataque, Vicente ficava na varanda da casa grande, observando o movimento da fazenda, o vai e vem dos escravos, o trabalho no terreiro de café, as mulheres lavando roupa no tanque. Ele procurava por ela, mas não sabia direito como era o rosto dela. Tinha visto apenas por alguns segundos no escuro do celeiro. Lembrava-se mais da voz, daquele grito desesperado que salvou sua vida. Durante 3 dias inteiros ele observou, estudou, tentou identificar. Sua mãe, Dona Amélia, percebeu. Vicente, o que você tanto olha aí fora? Nada, mãe. Só observando. Observando o quê? Escravos trabalhando? Você devia estar estudando suas lições. Vicente voltou para dentro, mas sua mente continuava lá fora. Até que, numa manhã de sol forte, ele finalmente a viu. Joana carregava um balde de água do poço. Era menor que as outras mulheres, mais magra. Caminhava devagar, claramente lutando contra o peso. Mas havia algo nela, algo que ele reconheceu. O jeito de andar, a determinação nos ombros pequenos. Era ela. Vicente desceu correndo da varanda. Seus pés batiam forte nos degraus de madeira. Joana, espera! Ela parou. O balde quase escapou de suas mãos. Virou-se, assustada. Quando viu Vicente correndo em sua direção, seu primeiro instinto foi fugir. Sinhozinho não pode falar comigo aqui. Vão ver. Vicente olhou ao redor. O terreiro estava relativamente vazio. O feitor estava nos cafezais, longe dali. Algumas escravas lavavam roupa no tanque, mas estavam de costas, concentradas no trabalho. Está tudo bem. Não tem ninguém prestando atenção. Joana apertou as alças do balde com mais força. Seus olhos vasculhavam o ambiente, nervosa. Sinhozinho não entende. Se alguém vê a gente conversando, eu apanho. Ninguém vai te bater. Eu não deixo. Joana deu um meio sorriso triste. Aquele sorriso de quem sabe que promessas de crianças não têm poder nenhum naquele mundo. Vicente colocou a mão no bolso e tirou algo embrulhado num pano limpo. Eu trouxe uma coisa para você. Ela olhou para o embrulho desconfiada. O que é? Abre. Joana colocou o balde no chão e pegou o embrulho. Quando abriu, seus olhos brilharam. Era um pedaço de pão doce, pequeno, mas fresco. Cheirava a açúcar e canela. Para uma menina que comia apenas angu e feijão todos os dias, às vezes com um pedaço de toucinho quando havia sobras, aquilo era um tesouro impossível. Para mim, você salvou minha vida. Eu nunca vou esquecer disso. Joana olhou para o pão, depois para Vicente, e pela primeira vez, desde aquela noite terrível, sorriu. Um sorriso genuíno, de criança. Obrigada, Sinhozinho. Ela escondeu rápido o pão debaixo da blusa rasgada. Pegou o balde novamente. Eu tenho que ir. Minha mãe vai estranhar a demora. Posso te ver de novo? Joana hesitou. Sinhozinho não devia se misturar comigo. Não é certo. Mas eu quero. Você é minha amiga. Aquela palavra soou estranha no ar. Amiga. Um sinhozinho e uma escrava. Amigos. Amanhã de manhã eu venho buscar água de novo. Se o sinhozinho quiser, pode estar aqui. E ela se afastou, carregando o balde pesado.
Vicente ficou ali, sorrindo. Pela primeira vez desde aquela noite, ele não sentia medo. Nos dias seguintes, Vicente e Joana criaram uma rotina. Toda manhã, logo após o amanhecer, Joana ia buscar água no poço e Vicente estava lá, esperando. No começo eram encontros curtos. Ele trazia comida, ela agradecia. Trocavam poucas palavras, mas aos poucos começaram a conversar. Vicente contava sobre as aulas com o professor particular que vinha da cidade, sobre os livros que lia, histórias de príncipes e princesas, cavaleiros e dragões. Joana ouvia com atenção. Para ela, que nunca tinha segurado um livro, aquelas histórias eram como janelas para outro mundo. Você sabe ler, Joana? Ela balançou a cabeça. Não, Sinhozinho, escravo não pode aprender. Por quê? Minha mãe diz que é lei. Escravo que aprende a ler vira perigoso. Vicente franziu a testa. Mas isso não faz sentido. Joana deu de ombros, como se dissesse, é assim que o mundo funciona. E você? Você vai para a escola? Não, eu trabalho. Acordo antes do sol nascer, busco água, ajudo minha mãe a lavar roupa, limpo a casa grande, cuido das galinhas. Vicente nunca tinha pensado nisso. Que crianças escravas trabalhavam, o dia inteiro, todos os dias. Você não brinca? Às vezes, de noite, quando o trabalho acaba, a gente brinca de roda, de esconde-esconde na senzala. Parece triste. Joana olhou para ele com aquela sabedoria precoce que crianças escravizadas desenvolviam cedo. A gente não conhece outra coisa, Sinhozinho. Então não é triste, é só a vida. Com o tempo, Joana começou a contar suas próprias histórias para Vicente. Não eram histórias de livros, eram histórias passadas de boca em boca, de geração em geração. Histórias da África que sua avó tinha contado para sua mãe e sua mãe contava para ela. Minha avó dizia que na África, antes de vir nos navios, ela era princesa. Princesa mesmo? Minha mãe acredita. Ela diz que a gente tem sangue real. Vicente ficava fascinado. E como ela veio parar aqui? Homens brancos invadiram a aldeia, pegaram todo mundo, colocaram correntes, jogaram num navio. Minha avó sobreviveu à viagem. Muita gente morreu no caminho. Vicente engoliu em seco. Seu professor nunca tinha contado essas coisas. Que viagem! A viagem no navio. Minha mãe diz que demorou meses. Todo mundo apertado, sem espaço para se mexer, sem comida direito. Muitos morreram e jogaram no mar. Pela primeira vez, Vicente começou a entender. Aquelas pessoas que ele via todos os dias trabalhando na fazenda tinham histórias, tinham passado, tinham dor. Joana, você acha que isso é certo? O quê? Escravidão. Joana ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, Sinhozinho. Minha mãe diz que um dia tudo vai mudar, que um dia a gente vai ser livre. Quando? Não sei, mas ela acredita. Vicente sentiu algo estranho no peito, como se o mundo que ele conhecia tivesse rachaduras, e pela primeira vez ele estava vendo através delas. Os encontros no poço se tornaram arriscados. Outras escravas começaram a notar, a perguntar. Então Joana sugeriu outro lugar. Tem um riacho nos fundos da fazenda. Ninguém vai lá de manhã cedo. E foi lá que eles começaram a se encontrar. O riacho corria entre árvores altas. A água era limpa, transparente. Dava para ver as pedras no fundo. Ali, longe de olhares curiosos, eles conversavam livremente. Vicente trazia pão, frutas, às vezes um pedaço de queijo. Joana trazia histórias. Um dia ele lhe perguntou: Joana, você tem medo? De quê? De tudo. De apanhar. De ser vendida. De... Ele não conseguiu completar. Todo dia, Sinhozinho, todo dia eu tenho medo. Mas você não mostra, porque não adianta mostrar. A gente aprende a guardar o medo por dentro. Vicente olhou para a água corrente. Eu também tenho medo. Joana o olhou, surpresa. Do quê? O Sinhozinho tem tudo.
Eu tenho medo de esquecer. Esquecer o quê? De você. Do que você fez por mim. Meu pai fala que eu vou estudar longe, que vou virar um homem importante. E eu tenho medo de virar igual a ele. Joana tocou a mão de Vicente, delicadamente. Sinhozinho não vai esquecer, porque o Sinhozinho tem um coração bom. Vicente segurou a mão dela. Eu prometo, quando eu crescer, vou fazer meu pai libertar todo mundo. Você também. Eu prometo. Joana não respondeu, apenas olhou para a água, porque já sabia que promessas de criança raramente sobrevivem ao mundo dos adultos. Foi numa tarde de julho que tudo mudou. O coronel Augusto chamou Vicente para uma conversa séria. Eles estavam no escritório da Casa Grande, um lugar que sempre impressionava Vicente. Paredes forradas de livros, uma mesa enorme de jacarandá, cheiro de charuto e tinta. Sente-se, filho. Vicente obedeceu, o coração apertado. Você completa 11 anos daqui a 2 meses. Sim, pai, está na hora de você se tornar um homem de verdade. Vicente não gostou do tom daquela frase. Você vai para o Rio de Janeiro, estudar num colégio interno. Os filhos dos melhores barões e comendadores estudam lá. O mundo de Vicente parou. Rio de Janeiro, mas fica longe. Exatamente. Você precisa se afastar daqui. Precisa conhecer o mundo. Aprender a pensar como senhor, não como criança. Mas eu não quero ir. O coronel bateu com a mão na mesa. Não é questão de querer, é questão de obrigação. Você vai ser o dono desta fazenda um dia. Precisa estar preparado. Vicente sentiu lágrimas queimando os olhos. Quando? Daqui a 3 semanas. 3 semanas, 21 dias. Vicente saiu do escritório com as pernas bambas, e a primeira coisa que pensou foi: preciso contar para a Joana. Vale do Paraíba, 1868. 20 anos depois. A carruagem subia a estrada de terra que levava à fazenda. As rodas rangiam a cada buraco. O cocheiro gritava comandos para os cavalos. Dentro da carruagem, Vicente Mendes de Almeida olhava pela janela. A paisagem tinha mudado. Mais cafezais, menos mata. O progresso, como seu pai chamava, tinha chegado ao vale. Ele não era mais aquele menino de 10 anos que partiu chorando 20 anos atrás. Era um homem de 30. Alto, elegante, terno escuro bem cortado, barba aparada com precisão. Cabelos penteados para trás com pomada importada. Tinha se formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo. Depois passou 10 anos no Rio de Janeiro, trabalhando em escritórios de advocacia que atendiam a elite imperial. Conhecia ministros, barões, comendadores. Frequentava os teatros, os bailes, os clubes exclusivos da corte. Tinha aprendido francês fluente. Sabia dançar valsa. Discutia política, economia, filosofia. E tinha aprendido, como todo homem da elite, a ver o mundo de uma certa forma. Escravos eram propriedade. Ferramentas, investimentos que geravam lucro, não eram pessoas. Pelo menos não no mesmo sentido que ele era pessoa. Essa distinção, essa separação mental era essencial. Sem ela, um homem não conseguia dormir à noite. Não conseguia jantar tranquilo, enquanto centenas de pessoas viviam em sofrimento a poucos metros de distância. Vicente tinha construído essa barreira mental ao longo de 20 anos. E agora, voltando para a fazenda, ele achava que estava preparado para assumir o controle de tudo. Mas algumas memórias não respeitam barreiras. A carruagem parou em frente ao portão da fazenda. Vicente desceu, respirou fundo. O cheiro de café seco, terra, suor, tudo familiar. O coronel Augusto saiu da Casa Grande para recebê-lo. 20 anos tinham transformado seu pai num homem velho. Cabelos completamente brancos, costas levemente curvadas, mãos trêmulas, mas os olhos ainda tinham aquela dureza. Meu filho finalmente voltou. Eles se abraçaram, um abraço formal, distante, como era costume entre homens daquela época. Pai, como está? Velho,
mas firme. E você? Virou doutor? Bacharel em direito, advogado inscrito na corte. Meu filho, o doutor. Havia orgulho naquela voz. Um orgulho que Vicente nunca tinha ouvido quando era criança. A fazenda está bem? Melhor do que nunca. 300 almas agora. Produção recorde. Café vendendo alto na Europa. E tudo isso vai ser seu em breve. Vicente olhou ao redor. A casa grande tinha sido reformada. Novas janelas com vidros importados. Varandas ampliadas. Jardins com flores trazidas da Europa. Ao longe, ele via o terreiro de café. Dezenas de escravos trabalhando sob o sol escaldante, separando grãos, ensacando, carregando, e mais ao fundo, a senzala. Uma fileira de casebres de pau a pique, tetos de sapé, sem janelas, sem chão de madeira. Tudo parecia igual, mas ele tinha mudado completamente. Ou pelo menos, achava que tinha. Vicente passou os primeiros dias se reacostumando à rotina da fazenda. Acordava cedo, como seu pai. Às 5 da manhã, quando o sino tocava chamando os escravos para o trabalho. Tomava café na varanda, pão fresco, manteiga, geleia de goiaba, leite quente. Enquanto isso, via dezenas de pessoas passando com os estômagos vazios. Depois, acompanhava o pai numa inspeção pelos cafezais. O feitor, agora um homem chamado Damião, que tinha substituído o anterior, fazia o relatório diário. Coronel, ontem colhemos 80 arrobas, hoje a previsão é de 90. O escravo Benedito está doente, não vai trabalhar hoje. E a escrava Clara tentou fugir de madrugada, foi capturada. Quantas chibatadas você deu nela? 20, coronel, e 3 dias no tronco. Bom, Vicente ouvia tudo aquilo com uma estranha sensação de desconexão, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, como se aquelas palavras, escravo, chibatadas, tronco, não tivessem significado real. Era um mecanismo de defesa. Ele tinha aprendido no Rio de Janeiro. Não pense neles como pessoas, pense neles como números, como investimento. Mas à noite, sozinho no quarto, às vezes uma memória distante voltava. Um celeiro, uma menina gritando, um momento em que ele foi salvo por alguém que ele nunca deveria ter se importado. E Vicente afastava essa memória, porque lembrar dói. Foi no 3º dia que ele a viu. Era de manhã cedo. Vicente estava na varanda tomando café. O sol acabava de nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Uma mulher passou carregando um cesto enorme de roupas para lavar. Ela tinha cerca de 28 anos, magra demais, pele escura marcada pelo sol inclemente, mãos calejadas, unhas quebradas, costas levemente curvadas pelo peso de anos, carregando coisas pesadas. Usava uma saia velha, rasgada nas barras, uma blusa desboteada, pés descalços, rachados. Mas havia algo familiar nela. Vicente não soube dizer o quê. Apenas sentiu o jeito de andar, a postura dos ombros, algo nos olhos. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a beirada da varanda. Observou a mulher colocando o cesto no chão, perto do tanque. Ela começou a separar as roupas e então uma memória explodiu na mente de Vicente. Um riacho, uma menina sentada nas pedras, histórias sobre princesas africanas. Joana? A mulher parou. Suas mãos congelaram sobre a roupa que segurava. Lentamente, ela se virou. E quando seus olhos encontraram os de Vicente, ele soube. Era ela, Joana, 20 anos depois. Ela imediatamente abaixou a cabeça em reverência. Senhor Vicente. A voz era diferente, mais grave, cansada, mas ainda assim reconhecível. Vicente desceu da varanda. Seus passos pareciam pesados, como se cada degrau custasse um esforço enorme. Ele caminhou até ela. De perto, viu as marcas que o tempo tinha deixado, cicatrizes nas costas, visíveis através da blusa rasgada, mãos deformadas pelo trabalho constante, olhos que tinham visto coisas que nenhum ser humano deveria ver. Mas era ela.
Joana, sou eu, Vicente. Você se lembra de mim? Ela continuou de cabeça baixa. Sim, senhor. Olha para mim. Joana hesitou. Depois, lentamente, ergueu os olhos. E Vicente viu algo naquele olhar que o atravessou como uma lâmina. Não havia raiva, nem ódio, nem sequer decepção. Havia apenas aceitação. A aceitação profunda e dolorosa de quem entende perfeitamente como o mundo funciona. Eu me lembro de você também. Eu nunca esqueci aquela noite. Silêncio. O vento balançava as árvores. Ao longe, o som de chicote estalando. Alguém sendo castigado. Aquela noite no celeiro, você salvou minha vida. Foi há muito tempo, senhor. A voz dela era plana, sem emoção, como se estivesse falando sobre o clima. Mas eu prometi, lembra? Eu prometi que ia te libertar quando voltasse. Joana deu um meio sorriso. Aquele mesmo sorriso triste de 20 anos atrás. Só que agora tinha algo mais, tinha resignação. Senhor era criança. Criança faz promessa que não pode cumprir. Mas eu quero cumprir. Eu vou falar com meu pai. Vou convencê-lo a... Não precisa, senhor. Como assim não precisa? Eu sei meu lugar. Sempre soube. Vicente sentiu algo estranho no peito. Como se alguém tivesse apertado seu coração com as mãos. Joana, Senhor precisa voltar para a varanda. O café deve estar esfriando. E eu preciso lavar essas roupas antes do sol esquentar muito. Ela se curvou novamente e voltou para o trabalho. Como se aquela conversa nunca tivesse acontecido. Vicente ficou ali, parado no meio do terreiro. 20 anos de educação, de refinamento, de construção de uma identidade, e com apenas 3 minutos de conversa, tudo tinha desmoronado. Naquela noite, durante o jantar, o coronel Augusto tocou no assunto. A mesa estava farta. Galinha assada, arroz, feijão tropeiro, farofa, couve refogada, sobremesa de doce de leite. Vicente comia mecanicamente. Sua mente estava longe dali. Filho, percebi que você conversou com a mucama Joana hoje de manhã. Vicente levantou os olhos. Como o senhor soube? Nesta fazenda, eu sei de tudo. O feitor me contou. Vicente colocou o garfo sobre o prato. Apenas cumprimentei, pai. Cuidado com ela. Por quê? O coronel limpou a boca com o guardanapo. A mãe dela, Benedita, era rebelde. Tentou fugir 3 vezes. Na terceira vez foi caçada pelo feitor. Morreu na perseguição. Vicente sentiu um aperto no peito. Morreu como? Levou um tiro nas costas, tentando atravessar o rio. Silêncio pesado. E Joana tem o mesmo sangue. Não se deixa dobrar fácil. Já foi castigada várias vezes por insubordinação. O que ela fez? Olhou torto para a sinhá. Respondeu quando não devia. Coisas assim. Vicente engoliu em seco. Pai, ela é apenas uma escrava. O coronel sorriu. Um sorriso de aprovação. Exatamente. E você é o futuro senhor desta fazenda. Não pode demonstrar fraqueza. Não pode se apegar. Principalmente a essa. Entendeu? Vicente olhou para o prato. Naquele momento, ele teve 2 escolhas. Podia se levantar daquela mesa. Podia dizer ao pai que aquela mulher tinha salvado sua vida. Podia exigir a libertação dela. Podia brigar. Podia arriscar tudo. Ou podia simplesmente escolher o conforto. Sim, pai, entendi. Ótimo. Agora coma. A comida está esfriando. E Vicente comeu. Engoliu cada garfada como se fosse veneno. Mas engoliu. Porque essa é a escolha que milhares de homens fazem todos os dias. A escolha do silêncio. A escolha da conveniência. A escolha de fechar os olhos e seguir em frente. 2 semanas depois do retorno de Vicente, algo aconteceu que mudaria tudo. Era uma segunda-feira, dia de limpeza geral na casa grande. Dona Amélia tinha acordado de bom humor. Planejava um jantar importante para o sábado seguinte. Iria receber o barão de Campinas e sua família.
Era preciso impressionar. Ela foi até seu quarto para escolher as joias que usaria. Abriu a caixa de madeira entalhada onde guardava seus tesouros. Brincos de ouro, anéis com pedras preciosas, colares, pulseiras. Mas quando procurou pelo colar de pérolas, não estava lá. Ela revirou a caixa inteira, tirou cada peça, colocou de volta. Procurou novamente. Nada. Maria, a mucama mais velha, veio correndo. Sim, sinhá. Cadê meu colar de pérolas? Não sei, sinhá. A senhora usou quando? Faz 3 semanas, no jantar do comendador Ribeiro. E depois? Guardei aqui. Tenho certeza. Dona Amélia estava ficando vermelha de raiva. Alguém roubou. Alguém entrou no meu quarto e roubou meu colar. A notícia se espalhou pela casa grande como fogo em palha seca. Em minutos, todos os escravos domésticos estavam reunidos na sala principal. O coronel Augusto desceu, Vicente também. O que está acontecendo? Dona Amélia, em pânico. Roubaram meu colar de pérolas. O colar que sua mãe me deu quando nos casamos. O coronel franziu a testa. Tem certeza que guardou aqui? Absoluta. Alguém desta casa roubou. O coronel se virou para os escravos reunidos. Damião! O feitor apareceu da cozinha. Damião era um homem alto, largo, com uma cicatriz que cortava todo o rosto do lado esquerdo. Ex-capitão do mato, especialista em caçar fugitivos. Tinha fama de crueldade. Gostava do trabalho. Sorria quando aplicava castigos. Sim, coronel. Alguém roubou o colar da sinhá. Quero saber quem foi. Investigue. Às ordens. Damião olhou para os escravos reunidos. Seus olhos percorreram cada rosto. Quem limpou o quarto da sinhá nos últimos dias? 3 mucamas deram um passo à frente. Maria, a mais velha, Teresa, de meia idade, e Joana. Vocês 3, venham comigo. Damião levou as 3 mulheres para um quarto nos fundos da casa grande. A uma, ele as interrogou. Maria foi a primeira. Você pegou o colar? Não, senhor feitor. Eu nunca pegaria nada da sinhá. Viu alguém pegar? Não, senhor. Pode ir. Depois foi Teresa. Você pegou? Não, senhor. Juro por Deus. Viu alguém pegar? Não vi nada, senhor. Pode ir. E finalmente, Joana. Ela entrou no quarto. Damião a olhou de cima a baixo. Havia algo nela que ele sempre detestou. Aquela postura. Aquele jeito de não baixar completamente a cabeça, como se por dentro ela ainda se achasse igual a eles. Você pegou o colar? Não, senhor feitor. Tem certeza? Absoluta. Damião deu um passo à frente. Ficou a centímetros do rosto dela. Sua mãe era ladra, roubou comida e tentou fugir. Você tem o mesmo sangue. Minha mãe não era ladra. Ela tinha fome. Respondeu? Damião deu um tapa no rosto de Joana. Forte. O barulho ecoou pelo quarto. Joana cambaleou, mas não caiu. Endireitou-se novamente e olhou para ele. Nos olhos, aquilo enfureceu Damião ainda mais. Você vai confessar, de uma forma ou de outra. Não tenho nada para confessar. Damião saiu do quarto, bateu a porta, procurou pelo coronel. Encontrou-o no escritório com Vicente. Coronel, descobri quem roubou. Quem? Joana. Vicente sentiu o estômago revirar. Como sabe? Perguntou o coronel. Ela foi a última a limpar o quarto. Tem fama de orgulhosa. E quando interroguei, respondeu com insolência. Tem certeza? Tenho, sim, senhor. O coronel ficou pensativo por um momento. Traga ela. Damião foi até o tanque onde Joana tinha voltado a lavar roupas. Você, vem comigo. O que eu fiz? Cala a boca e vem. Ele a agarrou pelo braço, com força, deixando marcas. Arrastou-a pelo terreiro até a frente da casa grande. O coronel estava na varanda. Dona Amélia ao lado. Vicente, também. Ali na frente de todos os escravos que pararam de trabalhar para ver, Damião jogou Joana no chão. Ela caiu de joelhos. A terra seca machucou sua pele.
Coronel, trouxe a ladra! Joana levantou a cabeça, olhos arregalados de pânico. Eu não roubei nada, eu juro! Cala a boca! Damião deu outro tapa, mais forte que o anterior. Desta vez, Joana caiu completamente. Sua boca começou a sangrar. Vicente deu um passo à frente, instintivamente, mas sentiu a mão do pai em seu braço, firme, impedindo. Não se meta! Vicente olhou para o pai, depois para Joana no chão. Ela estava tentando se levantar, as mãos tremendo, o sangue escorrendo do lábio partido. Eu não roubei o colar da Sinhá. Eu nunca roubaria. Por favor, acreditem em mim. Dona Amélia desceu da varanda. Olhou para Joana com uma mistura de raiva e desprezo. Claro que foi você. Quem mais teria coragem? Sinhá, eu só limpei o quarto. Não peguei nada. Eu juro pela alma da minha mãe que morreu. Sua mãe era fugitiva, criminosa. Você tem o mesmo sangue podre. Joana sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não deixou cair. Não ia dar a eles essa satisfação. O coronel Augusto fez um gesto para Damião. Amanhã, ao amanhecer, 50 chibatadas, na frente de todos, para servir de exemplo. Silêncio. 50 chibatadas. Joana sabia o que isso significava. Pessoas morriam com menos, e mesmo quem sobrevivia, ficava marcada para sempre. Coronel, por favor, eu não fiz nada. E se não devolver o colar até amanhã, continuou o coronel, ignorando-a completamente, será vendida para as plantações de açúcar do sul. O terror atravessou o rosto de Joana. Ser vendida para o sul era uma sentença de morte, trabalho brutal, espancamentos constantes, expectativa de vida de 3 anos. Não, por favor, não, eu não roubei. Damião a pegou pelo cabelo, levantou-a com violência. Amanhã de manhã você vai estar no tronco e vai confessar, vai me implorar para contar onde escondeu. Ele a arrastou em direção à senzala. Joana olhou para trás e seus olhos encontraram os de Vicente. Por um segundo, apenas um segundo, houve uma súplica silenciosa naquele olhar. Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu não faria isso. Por favor, diga alguma coisa. Mas Vicente ficou em silêncio, congelado, preso entre o que sabia ser certo e o medo de desafiar o pai. Joana viu aquele silêncio e entendeu. Ela virou o rosto e deixou-se ser arrastada. Vicente não conseguiu jantar naquela noite. Ficou sentado à mesa, mexendo a comida no prato, sem conseguir engolir nada. Vicente, você não está comendo, observou Dona Amélia. Não estou com fome, mãe. Está doente? Só cansado. Ele se levantou da mesa e foi para o quarto. Fechou a porta, encostou-se nela. Respirou fundo, caminhou até a janela. Dali ele podia ver a senzala ao longe, pequenos pontos de luz, fogueiras, velas, e sabia que lá, em algum daqueles casebres miseráveis, Joana estava presa, esperando o amanhecer, esperando o tronco, esperando a dor. Vicente fechou os olhos e lembrou. Lembrou de uma noite, 20 anos atrás, quando 3 homens levantaram facões sobre sua cabeça. Lembrou do terror, do desespero, da certeza de que ia morrer, e lembrou da voz. Aquela voz gritando sobre fogo, aquela mentira desesperada que salvou sua vida. Joana tinha 8 anos, ela não tinha nada a ganhar, tinha tudo a perder. Mas mesmo assim, agiu, arriscou tudo, por ele. E agora, ele estava deixando ela sofrer sozinha. Vicente abriu os olhos. Olhou para seu reflexo no vidro da janela e, pela primeira vez em 20 anos, sentiu vergonha de si mesmo. Ele se virou. Começou a andar de um lado para o outro do quarto, tentando encontrar uma solução, uma saída. Podia ir até o pai, contar a verdade, exigir que parassem. Mas e se o pai não acreditasse? E se achasse que Vicente estava sendo fraco? Sentimental? Podia tentar fugir com Joana, levá-la para longe, mas para onde? Como? Ele seria caçado,
deserdado, destruído, ou podia ficar em silêncio, deixar o castigo acontecer, fingir que não sabia de nada e seguir em frente com sua vida confortável. Vicente sentou na cama, colocou o rosto entre as mãos e, pela primeira vez desde que era criança, chorou. O sino tocou às 5 da manhã. Vicente não tinha dormido. Ficou a noite inteira acordado, lutando consigo mesmo. Ele se levantou, lavou o rosto, vestiu-se e desceu para a varanda. Lá fora, no terreiro, os escravos estavam sendo reunidos. Era costume. Quando havia castigo público, todos tinham que assistir, para servir de exemplo, para lembrar a todos qual era o seu lugar. Vicente viu quando trouxeram Joana. Ela tinha passado a noite presa num quarto escuro, sem água, sem comida. Seus olhos estavam inchados, o rosto marcado pelas lágrimas. Mas ela caminhava ereta, a cabeça erguida. Mesmo sabendo o que vinha, ela não se curvava. Damião a levou até o tronco de castigo, um poste de madeira grosso fincado bem no centro do terreiro. Tinha manchas escuras, sangue de outros castigos, de outras vítimas. Ele amarrou as mãos de Joana acima da cabeça, cordas ásperas que machucavam a pele. O coronel Augusto estava na varanda, Dona Amélia ao lado e Vicente também. Joana, disse o coronel, voz alta para todos ouvirem. Última chance. Confessa, devolve o colar e o castigo será reduzido. Joana virou a cabeça, olhou para ele. Eu não tenho o que confessar. Eu não peguei o colar. O coronel fez um sinal. Damião pegou o chicote, uma tira longa e grossa de couro, com pontas de metal nas extremidades. Ele testou no ar. O barulho do estalo fez vários escravos se encolherem e levantou o braço. Vicente sentiu o coração disparar. Tudo dentro dele gritava para fazer alguma coisa. Mas o medo o paralisava. Damião começou a trazer o chicote para baixo. E foi nesse exato momento que Vicente não conseguiu mais. Pare! Pare! O grito de Vicente cortou o ar como um trovão. O chicote parou no meio do movimento. Damião olhou para trás confuso. Todos os olhos se viraram para Vicente. O coronel Augusto, Dona Amélia, os escravos, Joana. Vicente estava de pé na varanda, tremendo, mas firme. Vicente, disse o coronel, voz baixa e perigosa, o que você está fazendo? Vicente desceu os degraus, um por um. Cada passo era uma luta contra 20 anos de condicionamento social. Não castigue ela. Volte para dentro. Agora. Não. O coronel desceu também da varanda. Caminhou até Vicente. Pai e filho ficaram frente a frente. Você está me desafiando na frente de todos? Ela não roubou o colar, pai. Dona Amélia interveio indignada. Como você pode saber? Você viu quem pegou? Vicente se virou para ela. Não, mas eu conheço ela e sei que ela não é ladra. Conhece? Como assim conhece? Ela é apenas uma escrava. Não, ela é mais do que isso. Vicente caminhou até o tronco onde Joana estava amarrada. Olhou para ela, para aqueles olhos cansados, marcados, mas ainda dignos, e tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela salvou minha vida quando eu tinha 10 anos. Silêncio absoluto. O coronel franziu a testa. O quê? Vicente respirou fundo. E pela primeira vez em 20 anos, contou a verdade. Quando eu tinha 10 anos, homens invadiram a fazenda, capangas do comendador Ribeiro. Eles me encontraram no celeiro, sozinho, iam me matar. O coronel estava pálido. Vicente, do que você está falando? Nunca houve. Houve sim, pai. 3 homens, com facões. Eles me jogaram no chão, levantaram as armas e eu ia morrer. Vicente olhou para Joana. Foi ela quem me salvou. Ela tinha 8 anos. Entrou correndo no celeiro. Gritou que tinha fogo na senzala. Os homens fugiram. E eu sobrevivi. Dona Amélia levou a mão ao peito. Meu Deus! Por que você nunca contou isso?
Perguntou o coronel. Porque ela me pediu para não contar. Disse que ia apanhar se soubessem que ela estava perto do celeiro à noite. Então, eu guardei segredo. E ela salvou minha vida sem nunca esperar nada em troca. Vicente se virou para o pai. Eu devo minha vida a essa mulher. E vou ficar aqui, calado, enquanto o Senhor a castiga injustamente. Que tipo de homem isso faria de mim? Antes que o coronel pudesse responder, uma voz surgiu do meio dos escravos reunidos. Foi eu. Todos se viraram. Uma mulher mais velha deu um passo à frente. Lucia. Tinha cerca de 50 anos. Trabalhava na Casa Grande há 30. Sempre foi respeitada. Nunca causou problemas. Fui eu quem pegou o colar, sinhá. Dona Amélia ficou branca. Você? Lucia? Sim, sinhá. O coronel deu um passo à frente. Por que diabos você faria isso? Lucia tremia, mas continuou. Minha filha, Josefa, está muito doente. Tosse sangue todas as noites. Tem febre que não passa. Precisa de remédio. E daí? Remédio custa dinheiro, coronel. E escravo não tem dinheiro. Então eu pensei em vender o colar. Comprar o que ela precisa. Dona Amélia deu um passo à frente, furiosa. Você roubou, planejou tudo. Sim, sinhá, roubei. Mas não pude deixar minha filha morrer. Ela tem 12 anos. É só uma criança. Lucia começou a chorar. Perdão, sinhá. Perdão, coronel. Mas eu não sabia o que fazer. Já pedi ajuda. Já implorei. Ninguém me ouviu. Então eu roubei. O coronel estava vermelho de raiva. Damião, prenda essa mulher! Sim, coronel. Damião soltou Joana do tronco. Suas mãos estavam roxas onde as cordas tinham apertado. Ele agarrou Lúcia. 50 chibatadas, ordenou o coronel. E depois vende ela para o sul. Não! Vicente deu um passo à frente. Chega, Vicente! Você já interferiu demais. Pai, ela roubou porque a filha está morrendo. Se o senhor castiga ela, Josefa morre. Mais uma vida perdida. Para quê? Para manter a ordem, para mostrar que roubo não é tolerado. Isso não é ordem, isso é crueldade. O coronel deu um tapa no rosto de Vicente, forte. O barulho ecoou por todo o terreiro. Alguns escravos ofegaram. Ninguém nunca tinha visto o coronel bater no filho. Vicente tocou o rosto, sentiu o calor, a dor. Mas não abaixou a cabeça. Olhou para o pai, direto nos olhos. Bata de novo se quiser, mas eu não vou ficar calado. Pai e filho se encararam. O coronel respirava pesado, furioso. Vicente, pela primeira vez na vida, não sentia medo. Pai, eu devo minha vida a Joana, e o senhor sabe disso agora. Se ela tivesse ficado calada naquela noite, eu teria morrido. O senhor não teria herdeiro. Esta fazenda teria passado para outras mãos. O coronel apertou os punhos. E ela nunca pediu nada em troca, continuou Vicente. Nunca contou para ninguém. Nunca usou isso a favor dela. Ela simplesmente salvou minha vida porque era a coisa certa a fazer. Vicente se virou para Lucia. E essa mulher aqui roubou porque a filha está morrendo. Não roubou por ganância. Não roubou por maldade. Roubou por desespero. Ele olhou ao redor, para todos os escravos reunidos. Quantas vezes a gente nega comida a quem tem fome, remédio a quem está doente, descanso a quem está exausto, e depois a gente se surpreende quando eles roubam, quando fogem, quando se rebelam. Vicente se virou de volta para o pai. O senhor sempre me disse que eu seria o próximo coronel, que esta fazenda seria minha, que eu precisava aprender a comandar. E você está aprendendo muito mal. Não, pai, eu estou aprendendo finalmente o que significa ter honra. Vicente respirou fundo. Se o senhor quer manter a disciplina nesta fazenda, faça o seguinte. Castigue Lucia. 10 chibatadas, não 50. Desconte o valor do colar do trabalho dela pelos próximos anos. Mas não a venda. Deixe ela cuidar da filha. E quanto a Joana? Joana é inocente. Sempre foi. Então liberte ela. O coronel deu uma risada amarga. Libertar?
Você sabe quanto ela vale? Eu pago, com minha parte da herança, com meu próprio dinheiro. Mas ela vai ser livre. Dona Amélia olhou para o marido. Augusto, talvez o menino tenha razão. Ela realmente salvou nosso filho. O coronel ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para Vicente, depois para Joana, depois para Lucia. Finalmente fez um gesto cansado. Damião, 10 chibatadas em Lucia, sem venda. Sim, coronel. E Joana, volta para o trabalho. Vicente deu um passo à frente. E a liberdade dela? Vamos conversar sobre isso no meu escritório. Agora, todo mundo de volta ao trabalho. 3 dias depois, Vicente entrou no escritório do pai. Colocou um papel sobre a mesa de jacarandá. O coronel olhou sem pegar. O que é isso? Carta de alforria. Para Joana. O coronel pegou o documento. Leu lentamente. Você sabe que isso vai custar caro. Ela ainda pode trabalhar por muitos anos. Eu sei. E eu pago. Vendi as ações que eu tinha no Rio. É suficiente. O coronel ficou em silêncio. Depois pegou a pena, molhou na tinta e assinou. Devagar, com relutância, mas assinou. Você se tornou um homem diferente do que eu esperava, Vicente. Melhor ou pior? O coronel olhou para o filho. Diferente, só isso. Vicente pegou a carta, saiu do escritório. Encontrou Joana no tanque, lavando roupas como sempre. Ele se aproximou. Joana, ela se virou, ainda com aquela postura defensiva de quem espera sempre o pior. Sim, senhor. Vicente estendeu o papel. Isso é para você. Joana limpou as mãos na saia, pegou o documento. Começou a ler. Seus olhos percorreram as palavras. 1 vez, 2 vezes. E então, entendeu. Isso é carta de alforria. Você é livre. Joana olhou para Vicente, depois para o papel. Depois de volta para Vicente, as lágrimas começaram a cair. 28 anos, uma vida inteira de escravidão e agora, livre. Senhor, o senhor cumpriu a promessa. Demorei 20 anos, mas cumpri. Joana dobrou o papel com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e talvez fosse. O que eu faço agora? Vicente sorriu. Você vive, Joana. Finalmente, você vive. Joana limpou as lágrimas com as costas da mão. Obrigada, senhor, por tudo. Não, obrigado você, por me ensinar o que significa gratidão. Joana deixou a fazenda 1 semana depois. Levou apenas uma trouxa com roupas e a carta de alforria guardada no peito. Vicente a viu partir da varanda e pela primeira vez em 20 anos sentiu paz, porque finalmente tinha pago a dívida. A maior dívida que um ser humano pode ter com outro. A dívida de vida. E tinha aprendido que honra não se mede em ouro, se mede em coragem. Na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa tudo. Esta história terminou há mais de 150 anos, mas quantas promessas ainda precisam ser cumpridas? Quantas dívidas de gratidão ainda esperam para ser pagas? Quantas vozes da senzala ainda precisam ser ouvidas? Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir sobre gratidão, sobre coragem, sobre justiça, compartilhe este vídeo, porque algumas histórias não devem ser esquecidas e algumas lições precisam ser passadas adiante. Nos vemos na próxima história. Até lá!